Eu acho que quando eu já nasci gostando de piano. Eu descobri muito cedo que eu tinha, acho que uma vocação para o piano. Quando eu tinha 9 anos, eu ganhei um pianinho pequenininho, ele tinha 12 teclas, e ali eu consegui tocar uma porção de músicas, eu fui tirando de ouvido. Meus tios, tio Hermes e tio Zira, eles observaram esse gosto que eu tinha pelo piano, pela música, e eles resolveram investir. Me pagaram os estudos, uma professora veio morar em Caçador, a Lânia, e eu comecei a estudar com ela. Com 12 anos, os meus tios me deram o piano de presente. Eles impulsionaram a minha vocação, o meu talento, e foi uma coisa maravilhosa. Com 14 anos eu já estava dando aula de piano. Eu tive a minha primeira aluna de piano. Com 14 anos eu comecei a dar aula de piano e estudei piano aqui em Caçador, estudei piano em Curitiba, estudei em São Paulo, depois eu fui morar no Rio e eu estudei piano na Academia Lorenzo Fernandes e depois eu fui para o Conservatório Brasileiro de Música, onde eu fiz toda a minha formação. Antes eu fazia só cursos livres, né? Era um curso livre, e eu cheguei a cursar o bacharelado de piano no Conservatório do Rio. Eu me lembro de dois alunos de piano que eu tive, que eles tiveram algumas dificuldades na aprendizagem. Então, eu comuniquei aos pais, e eles foram encaminhados para o médico e foi observado que eles tinham algumas situações que precisavam ser vistas. Então, a música ela contribuiu nesse momento pela saúde dessas crianças. Olha, existem sugestões, mas não são segredos. Para tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, é preciso muita persistência. É preciso até mais do que persistência, é preciso ter um rigor com os hábitos da gente. Lembrando que estudar um instrumento não é você ficar tocando aleatoriamente esse instrumento. Você precisa de um professor que tenha um compromisso com você, que te ensine a aplicar a determinadas técnicas na determinada peça musical que você está estudando. Então, não é simples, precisa ter muita força de vontade, precisa amar muito o instrumento. Mercado de trabalho sempre tem, mas não é fácil, é muito pouco. A gente está precisando valorizar mais a arte musical, valorizarmos mais os instrumentistas, os músicos. A participação da população nos projetos musicais é muito importante, porque viver de música é muito difícil. Viver de música é como se fosse um plano B na vida da gente, que a gente tivesse um plano A, uma outra profissão. E porque financeiramente é bem difícil, mas não é impossível. Eu estudei muitos anos o curso livre de piano, onde a gente aprende o básico da teoria musical, o básico que permita você tocar um instrumento. Quando eu decidi me profissionalizar, fazer um curso técnico e fazer a faculdade, eu percebi a diferença do conteúdo, a diferença da aprendizagem. Então, um estudo mais clássico, ele vai me dar uma preparação maior para ser um profissional. Dessa forma, o estudo fica mais abrangente, você se dedica a conhecer também outros instrumentos, você conhece a história da música, você participa de canto coral, você vive a música como um todo. Na faculdade de piano, muitas vezes a gente precisava interagir com outros instrumentistas, com outros músicos, e algumas vezes a gente precisava acompanhar alguns cantores. E sempre eram leituras à primeira vista, o que não deixa de ser uma situação bastante desafiadora para o musicista. Uma das maiores dificuldades que eu acho que o aluno pode enfrentar é criar o hábito de estudar todos os dias. Mais do que isso, é saber como estudar, é saber aplicar a técnica certa na peça musical certa. Isso é difícil.
Em primeiro lugar, eu acho que a chave do sucesso é você gostar muito do instrumento que você escolheu. Em segundo lugar, é você criar o hábito de estudar. É dedicação total. Em terceiro lugar, é você buscar um professor que tenha uma boa formação musical. Bem, eu tenho duas situações musicais muito importantes. Uma delas é o estudo do instrumento, piano, que eu dou aula para alguns alunos, e isso me traz assim a presença da música constante. A segunda é a faculdade de musicoterapia que eu fiz, onde eu atuo atendendo pacientes, alguns pacientes até com algumas dificuldades, como autistas, e então eu posso dizer que a música está presente o tempo todo na minha vida, que não é possível ficar sem música. Se você gosta de música, de um instrumento, você nunca vai estar sozinho, porque a música vai ser sempre uma companheira para você.